Bendita esperança. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero antecipar já os meus agradecimentos sinceros. Agradecer primeiro a Deus, depois ao nosso diretor, nossa diretora, aqueles que fazem, que compõem a Umadril no campo do Rio Largo, pelo brilhantismo, pelo trabalho, pela dedicação que o Góes, que a Aline tem tido para com esta juventude, proporcionando grande crescimento em todas as áreas. Certamente, extensivo este agradecimento aos coordenadores, que junto às suas congregações têm, com o apoio do dirigente local, levado aquilo que tem sido projetado em mesa redonda e que também passa pela minha pessoa. E agradecer a toda a juventude, a todos vocês, por na manhã deste dia, fazer uma escolha acertada, estar na casa de Deus. Eu quero nesta manhã trazer, no capítulo 1 do livro de Daniel, os versículos 6 a 13, e eu gostaria que vocês mantivessem as suas Bíblias abertas, porque nós vamos trabalhar o tema O Jovem e as Suas Escolhas. E eu quero parabenizar o Grupege por esta peça de uma mensagem tão profunda. Glória a Deus. E parece-me que eles sabiam o que eu ia pregar. Porque muito do que foi dito aqui, certamente está no contexto da mensagem que nós vamos ministrar. Todos abriram Daniel 1, Daniel capítulo 1, os versículos 6 ao 13, está escrito: entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7, a juventude. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. 9. Ora, Deus concede a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois seria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Guarde isso. Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Versículo 11,
Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Agora os jovens, bem forte. Então se veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Amém. Não feche a Bíblia. Vamos trabalhar o tema o jovem e suas escolhas. Até neste momento se faz a escolha. Por exemplo, alguns jovens estão fazendo a escolha de ficar lá fora conversando. Outros fazem a escolha de ficar aqui ouvindo a palavra de Deus. São escolhas. E estas escolhas, elas fazem parte da nossa vida diária. É verdade. E às vezes a gente não se dá conta que nem sempre as escolhas que nós fazemos dentro da nossa vontade. Porque existe 3 tipos de vozes no mundo. Quantos tipos? 3. A voz de Deus, através do Espírito Santo no nosso homem interior. A voz dos homens, as pessoas que tentam nos influenciar. E a voz do diabo, que também fala, ele tentou até o próprio Jesus. Então precisamos ter muito cuidado com as nossas decisões, procurando ver o cerne de cada questão e saber a procedência desta escolha que estamos fazendo. Glória a Deus, para não sermos iludidos, não sermos enganados. Eu quero dizer a toda a juventude que a vida é feita de escolhas. A vida é feita de quê, jovens? Escolhas vem do verbo escolher, que significa adotar, designar, selecionar, dar preferência. Vamos lá? Eu gostaria que você participasse. A palavra, o verbo escolher, é derivado de adotar. Diga adotar, designar, selecionar, dar preferência. Pastor, não entendi. Vai entender. Se a vida é feita de escolha, e as escolhas têm muito a ver com aquilo que a gente adota, aquilo que a gente determina, aquilo que a gente seleciona, aquilo que a gente dá preferência, nós devemos ter um cuidado muito grande em fazer escolhas. Escolha de quê? De amigos. Quais são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Pense nisso. Escolhas de namorado. Nós precisamos saber com quem devemos namorar. Ah, pastor, eu sei que eu não posso namorar com uma pessoa incrédula, um pecador, porque a Bíblia condena, é julgo desigual. Mas eu posso namorar com um irmão? Não pode? Depende. Se você é um crente, uma crente, um irmão ou uma irmã muito espiritual, pode namorar com o irmão da mesma igreja, porém não escolha um irmão carnal, porque a sua espiritualidade pode descer pelo ralo. Então, temos que ter muito cuidado com as escolhas, porque o namorado de hoje pode ser o maridão de amanhã. E se for o maridão que não preste? E você descobrir quando estiver casada. Então, significa que você precisa se apegar às coisas que Deus aprove. Glória a Deus. Você, nem sempre, você pode ou acerta em todas as suas escolhas. Existe, não um mistério, mas existe algumas coisas que você precisa fazer. Primeiro, conhecer a vontade de Deus. Segundo, andar em oração. Porque senão você pode fazer as escolhas na sua vontade. E na nossa vontade a gente faz escolha pelo que a gente vê exteriormente.
E na vontade de Deus a gente escolhe pelo que vê interiormente. Eu já ouvi muitas essas perguntas: pastor, como é que eu vou saber se é ou não é a vontade de Deus? É simples, mas é tão simples, irmãos, porque Jesus disse que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então, ora, você olha para uma moça, claro que você vê o seu exterior, mas você vai ver, vai procurar ver se o interior dela condiz com o seu exterior. Se aquela beleza exterior também ela é interior. E você vai ver isso com o quê? Com as atitudes dela. Não só quando ela está com você. Quando ela está com você, ela é dócil, dengosa. Mas quando ela está com outras pessoas, quando ela está com o irmão dela, com o tio dela, com a mãe dela e tal. Mas não é isso que eu quero falar nesta manhã. Eu estou apenas descortinando a questão da etimologia da palavra escolha. Escolha, porque são elas que vai determinar o nosso amanhã. Escolha, nós precisamos ter muito cuidado, tá certo? Agora, meus amados irmãos, existe um porém. Existe um porém. Existe aquele momento, aquela circunstância que nós não temos como fazer escolhas. Existe essa situação que não temos como escolher. Por exemplo, nós não podemos escolher em qual família vamos nascer. Nós não podemos escolher a cor da nossa pele. Nós não podemos escolher o nosso cabelo. Nós não podemos escolher se vamos nascer feio ou bonito. Não podemos escolher a nossa beleza e por aí vai. Como a questão de Daniel. Daniel, ele não fez aquela escolha de ir para a Babilônia. Glória a Deus. Ele não fez a escolha de ir para a Babilônia. Capítulo 1, versículos 1 ao 3. Aí você olha para a Bíblia, já que ela está aberta. Do ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, cercou a cidade. O Senhor, diga o Senhor. Isto. Não foi o poder bélico de Nabucodonosor, não foi a força do seu exército, não foi a capacidade que ele tinha na arte da guerra, não, foi o Senhor. Lhe entregou nas mãos a Joaquim, ou Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, na Caldeia, para a casa do seu Deus, seu ídolo, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, ídolo de novo. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, uma determinação real, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos da nobreza. E aqui que começa a história que marcou Daniel. É aqui que começa a história daquele jovem. Ele não fez uma escolha para ir para a Babilônia. Não, ele foi tirado, ele foi arrancado. A Bíblia diz que ele foi levado. Glória a Deus. Escute, quando você faz uma escolha na sua vontade, a responsabilidade é sua. Quando você faz uma escolha na vontade de Deus, a responsabilidade é de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E quando você não tem a oportunidade de fazer a escolha e é arrancado pelos seus inimigos, nem se preocupe. Deus está no negócio e a responsabilidade é dele. Porém,
Diga porém. Existe uma parte que não é de Deus, uma parte que é sua. Glória a Deus. Aleluia. E eu vi muito bem que esta peça apresentada terminava com a personagem dizendo: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Quem sabe em quem tem crido? Você sabe a quem você está servindo? Quem sabe a quem tem crido, levante a mão. Não vi. Quem sabe em quem está crendo? Em quem tem crido? Quem sabe a quem está servindo? Isso é teoria. Mas eu quero saber na prática, aí você não responde. Se realmente você sabe, se realmente você está servindo. Vejamos, pois, Daniel, que não fez a escolha, foi levado. Por que ele foi levado? Pode observar que ele não foi destruído pela guerra. Pode observar que ele não ficou na cidade dizimada, mas ele foi levado. E a gente vai entender isto observando o porquê daquela situação. Glória a Deus. E eu quero mostrar algo muito importante. É que o povo de Deus, judeus, povo escolhido por Deus, era um reino teocrático governado pelo próprio Deus. Porém, eles tiveram dois desejos na carne. Um era ter um rei que o governasse. Isso é horrível. De sorte que Samuel, como juiz, se sentiu ofendido quando eles foram a Samuel exigir isso. E Samuel, decepcionado e triste, foi a Deus dizendo: olha, Senhor, foi o Senhor que me colocou ali e agora o povo está me rejeitando. E Deus disse: ó, não. O povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim. Porque não é você que está governando, quem está governando sou eu. Glória a Deus. Então o primeiro erro do povo foi o quê? Desejar um rei como as outras nações tinham. Ou seja, o povo de Deus quis imitar as outras nações. E o que acontece hoje com o cristão? Muitas vezes ele quer imitar as outras nações, os outros povos. Ele quer imitar o mundo, porque hoje só existe duas classes de pessoas: a dos salvos e a dos perdidos. Glória a Deus. Então Israel era um povo salvo pelo Senhor, e as outras nações eram um povo perdido. Estou fazendo paralelo. Então eles agora quiseram imitar as outras nações, tendo o que as outras nações tinham, o que? Um rei. E o que é que eles estavam dizendo com isso? Que um rei governando, um rei presente, é mais importante do que um Deus ausente. E Deus era ausente? Não, Deus sempre foi presente, mas sempre foi ausente na vida dos desobedientes, que são sempre os que se levantam contra. Diga misericórdia. Então o primeiro erro foi desejar um outro rei. Segundo, foi pensar que estava rejeitando a Samuel. Esse é um erro gravíssimo que acontece na nossa geração. A gente pensar que está rejeitando aquela pessoa que está na frente do trabalho. Não, irmão, não. Quem está na frente do trabalho está ali porque Deus colocou, Deus quer. E quando Deus não quiser, você não precisa fazer nada. O próprio Deus tira a responsabilidade dele. Teocracia saiu para a monarquia, e na monarquia Deus deu esse dar de Deus está dentro da sua vontade
permissiva, não diretiva. Vontade permissiva é quando você diz: eu quero, Senhor, eu quero. A mamãe diz: não dá certo. O tio diz: não dá certo. A igreja diz: não dá certo. Mas eu quero. Está todo mundo errado, você está certo. Aí Deus: tome. Você quer? Tome. Aí veio Saul. Vontade permissiva. E Saul reinou 40 anos, mas não deu certo. Ele terminou consultando feiticeira. Glória a Deus. Depois veio Davi. Agora vai dar certo. Por quê? Porque o que está vindo é na vontade de Deus e é um homem segundo o seu coração. E deu certo até a certa altura, mas Davi terminou adulterando com a mulher do seu amigo, porque era tempo de guerra, ele ficou no palácio. E depois veio Salomão. E Salomão, meus amados e queridos irmãos, ia tudo bem com ele, até que ele falhou gravemente. Ele entrou nas atribuições do sacerdote. Glória a Deus, isso não pode. Além das muitas mulheres, ele trouxe a idolatria e terminou que o Reino Unido foi dividido. E quando o reino foi dividido em reino do norte e foi dividido em reino do sul. O reino do sul, o reino do norte, Israel, capital Samaria, e foi levado cativo para a Assíria. E o reino do sul, capital Jerusalém, foi levado para a Babilônia. Isso é um fundo histórico. E eu estou trazendo esse fundo histórico para você se situar aonde você está hoje. Como Judá, nós estamos em uma nação. Eu disse que estamos em uma nação que está à beira de um colapso e que pode sim, ou podemos não, já estamos vendo as invasões estrangeiras no nosso país, para nos tornar um povo que tire Deus da história. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, esta era a situação de Judá, aonde Daniel estava. Porém, amados irmãos, quando Judá foi cercado, ou seja, sitiado, Nabucodonosor mandou que trouxesse de lá os nobres e o do palácio, ou os dos palácios, de sorte que entre eles veio Daniel, veio Azarias, e veio aqueles moços prendados. Então, amados irmãos, Daniel e seus companheiros foram levados. Diga, foram levados. Diga, não fizeram escolhas. Diga, foram levados. Não fizeram escolhas. E quando somos levados, ou não temos como fazer escolhas, Deus se responsabiliza. Então, como eles foram levados, mesmo sendo levado, Deus estava no negócio. A responsabilidade é de Deus. Vá assimilando. A responsabilidade era de Deus. Deus permitiu. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que parece ser ruim. Então eles foram levados para onde? Para a Babilônia. Talvez a Babilônia, na época, fosse o sonho de muitos jovens, como hoje é o sonho de muita gente, morar nos Estados Unidos da América. Quem gostaria aqui de morar nos Estados Unidos da América? Quem gostaria de estudar numa faculdade lá nos Estados Unidos? Primeiro mundo, uma vida melhor. Mas, amados irmãos, assim na época era a Babilônia.
onde estava uma das 7 maravilhas do mundo, um jardim suspenso, coisas do outro mundo para Jerusalém. Mas a palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos, vai dizer que não era o sonho e desejo daqueles 4 moços. Por quê? Porque eles temiam a Deus e sabia que a Babilônia não era lugar para que eles se radicalizassem e que eles morassem. Mas eles foram levados. Porém, eles na Babilônia fizeram a diferença. Deixa eu abrir um parêntese para dizer que Babilônia de Daniel, diga Babilônia de Daniel, significa o mundo para nós hoje. Não entenderam. Diga Babilônia para Daniel, significa o mundo para nós hoje. Diga o mundo, o sistema diabólico implantado por Satanás. E foi exatamente nessa leva para a Babilônia que Daniel e aqueles seus amigos, aqueles 3 irmãos, eles resolveram fazer a diferença no mundo diferente do mundo deles. Eles foram para a Babilônia levados, mas eles foram certos. Quando nós chegarmos na Babilônia, os babilônicos ou os caldeus saberão que em Jerusalém tem crente cheio do Espírito Santo e que não se curva, não se dobra, não se dá por vencido. Apocalipse 3:8. Vamos fazer um coral aqui neste texto. Apocalipse 3:8, todos os jovens, por favor. 3:8 de Apocalipse, um coro bonito. Oh, glória! 3:8 de Apocalipse. Isso é Deus falando com você. Glória a Deus. Vamos lá. 1, 2. Ainda não acharam, não. Apocalipse é outro livro, é fácil. Rodou, chegou. Apocalipse 3:8. Vamos lá. 1, 2, 3. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Agora eu quero ouvir só os jovens. 1, 2, 3 e já. Eu sei. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Olha para aqui ao seu lado, diga: Deus conhece as nossas obras. Deus conhece. E sabe, diga e sabe, que mesmo com pouca força, nós não negaremos o seu nome. Oh, glória! Daniel com seus amigos, eles tiveram coragem. Daniel com seus amigos fizeram o quê? Não ouvi. Fizeram o quê? Fizeram o quê, mocidade? Tiveram coragem de dizer não a tudo que tentasse tirar eles do centro da vontade de Deus. Escute, é necessário ter coragem para não sair do centro da vontade de Deus. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Diga: é necessário ter coragem para não sair do centro da vontade de Deus. Pensa aparecer na sua frente aquele rapaz dos seus sonhos, porte atlético, saradão, 1,70 m, olhos azuis, e diz: minha linda, eu te amo. Mas ele é um incircunciso. E agora? E agora?
Olha para a irmã que está ao lado, diga, e agora? É sim ou não para ele? Eu acho que eu vou ficar com ele para ganhá-lo para Jesus. Não vai na onda do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele sabe qual é o teu ponto fraco. O teu ponto fraco é esse. Você quer um namorado. Aí o diabo, quando não vem, manda o secretário. E aquele moço é o secretário do diabo. E ele mandou do jeito que você queria. Mas a pessoa é errada. Olha para a irmã e para o irmão ao seu lado, diga, vai dizer sim ou não? Então Daniel teve coragem de dizer não. E você também precisa ter coragem de dizer não. Mas por que Daniel disse não? E por que você também terá coragem de dizer não? Daniel 1:8, o que é que diz? 1:8 de Daniel. Vamos lá, mocidade? Não feche a Bíblia. Resolveu Daniel. O que ele resolveu? Não se contaminar. Não. Isso é o quê? Uma atitude. Isso é o quê? Uma decisão. Você lembra aqui a apresentação do grupege? De um lado, o diabo. Do outro, o Senhor. Um demônio e o Espírito Santo. E um dizia uma coisa e outro dizia outra. E isso acontece no nosso mundo real, não de forma visível. Este campo de batalha espiritual é na nossa mente. Você quer uma coisa e vem outra na cabeça. Você não quer, mas é aquela vontade, aquela voz, meu Deus, o que é isso? Socorro! E você precisa de quê? De atitude. Glória a Deus. Por quê? Porque se você não tomar uma atitude firme de não se contaminar, você termina cedendo. Ser tentado não é pecado, disse o Tiago, o apóstolo Tiago, mas se ceder à tentação é pecado. Então Deus, eu disse Deus, Ele não conta com covardes. Deus, Ele não conta com medrosos, mas Deus sim, Ele conta com você, porque você é a menina dos seus olhos, você é um espelho e uma luz no mundo mergulhado nas trevas. Circunstâncias. Aquele jovem, irmãos, ele tinha entre 15 e 16 anos. Mas desde o tempo, ou desde a idade de 12 anos, que ele frequentava as sinagogas, porque era a idade que os pré-adolescentes começavam a aprender as Escrituras. Então ele sabia sobre Deus, mas muito mais do que isso. Daniel, além do conhecimento adquirido, intelectual, ele tinha um conhecimento espiritual, ele buscava Deus, era um garoto de oração. Essa pergunta eu não vou fazer não se preocupe. Glória a Deus. Então, a nação que Daniel estava em decadência social. Glória a Deus. A nação que ele estava em decadência política e em decadência espiritual, ou seja, religiosa. Glória a Deus. Aquele tempo de fervor espiritual havia passado. Glória a Deus. Aquele tempo da verdadeira adoração havia passado. E havia passado mesmo. A presença de Deus já não era manifesta por profetas. Não, glória a Deus. Então, Daniel estava com a sua nação em decadência. E agora? Qual seria a sua posição? Havia apostasia. Em Israel, em Jerusalém, havia apostasia. Israel também, mas estamos falando de onde Daniel estava. Havia também, irmãos, mundanismo, infidelidade,
desobediências, havia guerras, ameaças, invasão internacional. Todo este contexto que eu estou apresentando a vocês é o contexto da nossa geração. Nunca se viu uma geração com tantos crentes frios, vazios de Deus, de tantos crentes desalmados, de tantas pessoas longe do Evangelho. Você sabia que nós somos uma das igrejas que está melhor espiritualmente no contexto nacional, e que as pessoas têm nos visto pelas redes sociais e já estão dizendo, quando vir a Alagoas, vai vir para conhecer a igreja do Rio Largo. E eu fico com medo de não ficar decepcionado, mas eu tenho certeza que não ficarei decepcionado, porque vocês são umas bênçãos na mão do Senhor. Aleluia. Então Daniel estava num lugar que a situação era esta. Mas escute, não é o lugar que faz o crente. Eu disse o quê? Nem todos ouviram. Eu disse o quê mesmo? Mas é o crente que faz o lugar. Não é o ambiente que vai fazer o crente, mas é o crente que vai fazer o ambiente. Foi neste contexto que Daniel e seus companheiros estavam vivendo. E eu pergunto, seriam esses moços, seriam eles, ao serem arrancados para um país estrangeiro, eles continuariam na mesma fé, crendo em tudo que aprenderam na sua infância? Ou seria eles aqueles que naufragariam na sua fé? Ou seria aqueles que desviariam? Ou seria aqueles que seriam influenciados numa nação pagã? Como desculpa? Não, eu não tenho culpa. Na minha nação, a situação espiritual era esta. Outra coisa, eu não estou mais na minha nação. Outra coisa, eu não estou mais na minha casa. Outra coisa, eu não estou mais com os meus pais. Outra coisa, o sacerdote não está mais no meu pé. Outra coisa, eu aqui estou livre. Afinal, não pedi para vir. Então eu vou viver a vida dos caldeus. Mas não foi esta a decisão. Pelo contrário, parece que eu estou vendo os quatro. Vamos fazer uma reunião aqui. Olha, e agora? Não. Agora nós não vamos nos deixar ser influenciados. Nós precisamos influenciar esta juventude aqui da Babilônia. Eles precisam sim do Deus de Israel. O nosso Deus é maior do que os deuses da Babilônia. O nosso Deus é maior que todos os deuses. A nossa cultura é a melhor do que todas as culturas. A nossa língua é melhor do que todas as outras línguas. E nós precisamos não só saber isto, mas viver isto. Irmãos, aqueles jovens escolhidos a dedos, eles foram levados para a faculdade. Como é triste quando muitos jovens vão para a faculdade e voltam com outra linguagem, com outra mente, com outro pensamento. Porque existe um poder diabólico em desconstruir da vida do salvo tudo aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Mas escute, quando aqueles moços entraram na Babilônia, eles não entraram para ser caldeu. Diga, eles não entraram para ser caldeu. Eles entraram para continuar judeu. Não entendi. Eles não entraram para ser? Eles não entraram para ser caldeus ou babilônicos, é a mesma coisa. Eles não entraram para ser babilônico. Diga, eles não entraram para ser babilônico.
Eles entraram para continuar sendo judeu. Então, se você for para a faculdade, não entre lá para ser mundano. Entre para continuar sendo crente. Não entre para lá para ser leviano. Continue sendo crente. Seja crente na igreja. Seja crente na faculdade. Seja crente no trabalho. Seja crente no namoro. Seja crente aonde você estiver. Eles entraram na Babilônia, mas eles não permitiram que a Babilônia entrasse nele. Glória a Deus. Por quê? Porque nada, absolutamente nada, virá sobre você além das vossas forças. Quando algo tentar, algo além das suas forças, Deus vai interagir. Vejamos se não. Aspenaz, chefe dos eunucos, recebeu ordens sobre aqueles moços. E a ordem era que, capítulo 1 de Daniel, versículos 4, a parte B, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse o quê? A cultura e a língua dos caldeus. E quando eles foram levados, o eunuco mandou chamá-los, eles não tinham escolha, era uma determinação do rei. Eles foram tirados entre os melhores. Versículo 5: determinou-lhes o rei a ração diária. Essa ração diária, irmãos, veja ela com bons olhos, era finas iguarias da mesa real, do vinho que o rei bebia, e que eles fossem mantidos assim por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. 3 anos. Quanto tempo? Que eles deviam fazer o quê? Ele devia fazer o quê? Comer o melhor daquela nação. Para muitos isso seria um grande privilégio, mas para eles não. Por quê? Porque na mesa do rei havia todos os alimentos condenados pelo Deus de Israel, e eles sabiam disso. Porém, irmãos, era um momento que eles não podiam dizer não. Mas era um momento também que eles podiam tomar uma decisão. Escute. O que você não pode, deixa eu dizer outra vez, o que você não pode, Deus pode por você. Aleluia. Então, eles não podiam naquele momento, como eles não podiam dizer em Judá, eu não vou para a Babilônia. Eles não podiam dizer, foram levados. Naquele momento eles também estavam sendo levados, obrigados àquela situação. Mas eles fizeram o quê? Falaram com Deus. E Deus deu a eles estratégias. Sabe qual é o maior problema da nossa geração? É porque nós esquecemos de conversar com Deus. Nós esquecemos de apresentar as nossas dificuldades a Deus. Nós esquecemos de apresentar os nossos problemas a Deus. Mas quando você pega a sua necessidade, o seu problema, não importa, irmão, qual seja a área, não importa. Deus é Pai, se preocupa e Ele quer resolver todas as nossas áreas da vida. Então eles apresentaram a Deus e Deus deu a eles estratégia. Aleluia.
E qual foi a estratégia? Ele procurou o chefe mor e ali convenceu a ele, claro que ele convenceu, não pela capacidade deles, mas Deus através dele, que se eles não comessem as iguarias do rei, e se eles comessem apenas folhas e legumes, eles ficariam tão em formas e bonitos como os demais jovens. E fez a proposta, ele disse, faça o seguinte, vamos fazer isso por 3 meses, parece, meu mês, vamos fazer isso por 1 mês, e depois de 1 mês mande nos examinar, se estamos melhor ou não. A mão de Deus estava com ele. Escute, juventude, não duvide que a mão de Deus está sobre as vossas vidas. Não duvide que Deus está controlando o teu amanhã, pelo hoje. Oh, aleluia, glória a Deus. Outro detalhe, meus amados e queridos irmãos, que apesar de eles não terem aceitado pelo convencimento, depois que foram examinados, estava em melhor condições e mais bonito do que quando começou aquela proposta do rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sabe por quê? Eles não comeram, primeiro, porque eles sabiam em quem tinha crido. Segundo, porque eles estavam convencidos de quem eles estavam servindo. E terceiro, é porque eles conheciam o Deus de Israel. A exemplo de Paulo nas masmorras de Filipe, ele na mesma visão, ele cantou em uma prisão, aleluia. A propósito, Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, ele não olhou para baixo, não olhou para os seus inimigos, não manteve ódio, mas olhou para os céus e os céus se abriu. Queridos, preste atenção em algo muito sério. Aqueles jovens não permitiram que os seus corações azedassem. Diga para quem está perto de você, não deixe seu coração azedar pelas perdas sofridas. Daniel e os seus amigos na Babilônia tinham tudo para não dar certo. Primeiro, porque eles haviam sido despatriados, perdido tudo, até a liberdade. Glória a Jesus. Mas eles sabiam de uma coisa, que aquela perda era profética. Aquela perda era o quê? Profética. Jeremias 25. Veja aí para mim. Como disse o irmão no aniversário, para não ficar nas minhas palavras. Glória a Deus. Jeremias 25, 1 a 11. Só o versículo 11. 11 já explica tudo. Toda esta terra, disse o profeta Jeremias, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Se você vê o contexto, aí você vai ver as recomendações de Deus através do profeta. No versículo 8, por exemplo, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, que era, e buscou a tribo, o reino do sul, da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor. E a destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruína perpétua. Ou seja, Jeremias, irmãos, Deus já havia usado Jeremias para dizer que ia destruir.
Porém, o nome fala do caráter. E como é o nome de Daniel? Qual era o significado do nome de Daniel? Deus é meu juiz. Ou seja, Senhor, eu não tenho culpa dos meus pais ou dos nossos pais terem pecado. E eu vou ser destruído, porque o cerco demorou muito tempo, irmão. Imagina o coração de quem estava dentro, sabendo o que ia acontecer. Mas Daniel, Senhor, Tu és o meu juiz, eu não fiz nada. E Deus colocou no coração de Nabucodonosor escolher os nobres e dizer, não, esses aí vocês não destruam não, tragam ele para a Babilônia. E na Babilônia, mas são judeus, mas eles deixarão de ser. A irmãzinha, uma benção tão linda, aquela menina. Ah, como eu queria ela perto de mim. Mas não pode não, meu filho, ela é crente. É aquele povo fanático que grita muito. Dá certo não. Não, a gente coloca ela aqui perto da gente, a gente começa a influenciar até ela deixar de ser crente. Quando ela vê os nossos tesouros, quando ela vê as nossas coisas, ela termina abandonando a sua fé. Essas são as estratégias que o diabo usa para enganar os servos do Senhor. Mas Daniel e seus companheiros não deixou seu coração azedar. Como assim, pastor? Eles podiam ter negado a fé. Dito, que Deus é esse que me permite sair da minha nação como escravo? Que Deus é esse que permite tanto mal? Que Deus é esse que... Não, de jeito nenhum. Ele sabia que Deus tinha um projeto para a vida deles. Eu quero que nesta manhã você saiba que Deus tem um projeto para a sua vida. Ele foi levado como escravo para aprender a cultura, uma cultura diferente, versículo 1 e 4 de Daniel, para aprender a língua dos caldeus, versículo 1 a 4 também, e outros valores morais e espirituais, 1 e 5, que contrariava tudo quanto eles haviam. Ou seja, a Babilônia, através de Nabucodonosor, que é um símbolo de Satanás, queria desconstruir tudo quanto Deus havia construído dentro dele. É isso que o mundo quer fazer conosco. Porém, irmãos, a Bíblia diz que o que está em nós é maior. Existe uma tentativa diabólica para manchar a sua reputação. Existe uma tentativa diabólica do diabo para tirar o sinal de Deus da sua vida. Deixa eu dizer outra vez. Existe uma tentativa de Satanás, do diabo e dos seus agentes para tirar o sinal de Deus da sua vida. Que sinal, pastor? Sinal de santo, sinal de crente. Eliseu passava, a mulher chama o marido e diz, veja quem passa por nós, o quê? Um santo homem de Deus. A Bíblia diz que o diabo vive ao nosso derredor, 1 Pedro 5 e 8, buscando a quem possa tragar. Por que ao derredor? Porque entre você e o diabo tem um anjo acampado para te dar vitória. Aleluia. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Os nomes daqueles moços, você leu? Daniel, Deus é meu juiz. Foi trocado para Beltesazar, príncipe de Bel. Um ídolo. Qual era a intenção de Nabucodonosor? Mudar o caráter. Mudar o caráter deles. Mas ninguém consegue mudar o caráter de um verdadeiro crente. Aleluia. Ananias, Jeová é misericordioso. Aí eles colocaram Sadraque, amigo do rei. Glória a Deus. Ora, Jeová é misericordioso, ou seja, o Senhor entende as minhas lutas, tribulações, situações. Aí o camarada diz, não rapaz, não precisa não de Jeová. Você agora é amigo do rei, a maior autoridade. Não queira ser amigo. Eu disse o quê? Quem está acordado aqui, diga amém.
Não queira ser amigo de quem não é amigo de Deus. Não queira ser amigo dos inimigos de Deus. Não queira ser amigo dos amigos do mundo. Glória a Deus. Pastor, mas eu sou do mundo. Mas eu estou no mundo. Mas você não é do mundo. No mundo, eu já disse isso outras vezes, já fiz até uma demonstração no culto de doutrina aqui. No mundo, nós não podemos ficar entregados a ninguém, não. Temos companheiros, colegas, amigos Jesus, amigos irmãos, amigo a família. No mundo, não. Por quê? Porque os do mundo são água e nós somos óleo. Se você pegar a água, presbítero Lineker, e colocar no recipiente e chacoalhar, mistura tudo. Você põe aquele recipiente no local e espera um pouco. Daqui a pouco, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Assim é o crente no mundo. Ele está lá, está na feira, está na fila do banco, está na faculdade, está no trabalho, e ele estará ali junto. Ele está? Ele está? Não ouvi. Ele está? Ele está? Ele está? Mas não misturado. Está junto é uma coisa, está misturado é outra. Quando o mundo diz isto aqui, é assim. Aí você olha e você diz, é assim não. Jeová diz que é assim. Oh, aleluia. Azarias, Jeová é o meu socorro. Aí vamos mudar o nome desse também, porque Jeová não vai ser socorro dele coisa nenhuma. Aqui na Babilônia, ele vai ser servo do nego, quer dizer, de um Deus chamado Deus Mercúrio, aleluia. Mas o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 4, na sua epístola, diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus, aqui levante a mão. Só os nascidos de Deus. Então quem é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 4:4, filhinhos, sois de Deus. Quem é de Deus? Quem é de Deus? Levante a mão. Sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está. Agora olhe para o seu irmão e profetize para ele. Diga para ele assim: diga não a tudo que tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Agora diga você só isso. Diga isso para ele, sem eu falar. 1, 2, 3, já. Você não pode esquecer disto para falar, e você não pode esquecer disto para praticar. Diga não a tudo que tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Por quê, pastor? Tiago 4:4 diz assim, que aqueles que são amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. E eu quero que você aprenda a fugir. Diga, aprenda a fugir dos banquetes que o mundo oferece, dos prazeres imediatos da vida. Não negocie o seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Fuja das boates, das noitadas, dos lugares perigosos, da pornografia. Misericórdia. Sim. As redes sociais, irmãos, ela tem duas fases: a do bem e a do mal. Ali você faz a sua escolha. O que é que você precisa? Aleluia. Se você é espiritual, você vai buscar as coisas espirituais. Se você é carnal, vai buscar as coisas carnais. Quem é espiritual faz postagem que edifique, que ajude,
que leve a pessoa a ficar mais perto de Deus. E quem é carnal? Aí manda foto, né, de roupas íntimas, e por aí vai. Glória a Deus. E tem outros que dizem, não, nem roupa precisa. Glória a Deus. E manda lá as suas postagens. E o que vai acontecer? Vai destruindo a reputação e vai destruindo o caráter daquelas pessoas que veem e gosta. Glória. Porque o problema não está em ver, o problema está em gostar. Aleluia. E aí termina as coisas. Então a Babilônia, como o mundo hoje, ele quer apagar o passado espiritual daqueles jovens. Que aqueles jovens, meus amados irmãos, a Babilônia entendia que precisava eliminar Deus da vida deles. E a melhor forma do diabo tentar eliminar Deus era desconstruindo tudo quanto eles haviam aprendido na sinagoga. Então tudo quanto você tem aprendido na igreja, na palavra, nos ensinos, nos cultos de doutrina, então o mundo quer desconstruir, dizendo que isso não é bem assim, trazendo filosofias diferentes, levando você colocando você em dúvida acerca do que você aprendeu. Você lembra de Eva? Onde foi que Eva caiu, irmão? Não foi na boate. Ela caiu no Éden. E por que ela caiu? Porque o diabo conseguiu pôr em dúvida o que Deus havia dito para ela. O que foi que Deus disse? Que ela não comesse da árvore que estava no meio do jardim. Não coma. Glória a Deus. Porque se você comer, você morrerá. Aleluia. Primeiro erro dela foi acessar Satanás. Aí o diabo disse, oh Eva, como você está bonita hoje. Você está maravilhosa, está bela. Glória a Deus. Aí ela olha, o segundo foi olhar para as coisas erradas. Aí olhou, viu o fruto, disse, que fruto? Disse, você precisa experimentar. Ela disse, não posso. Por que não? Porque se eu comer, eu morro. Quem foi que disse? Foi Deus. Disse, ele quer enganar vocês. Morre não, vou provar que não morre. Vou provar que não morre. Pegou um fruto e comeu. Disse, está vendo que eu não morri? Ela entrou em parafuso. Disse, é mesmo. Você já viu aquele irmão que não precisa nada disso não. Eu também sou crente. Eu sou crente e faço tudo isso. Sou batizado com o Espírito Santo. Eu prego, eu faço, acontece. Nada acontece comigo. Você já viu esse crente assim? Glória a Deus. Que quer dar um chega para lá em você. Então, o diabo quer desconstruir o que você tem aprendido na família, na igreja, na comunidade que você vive. E o diabo também tentou convencer aquele jovem na faculdade, através da nova língua, através de um novo nome, da cultura, enfim. Outro dia eu vinha com o meu, eu já contei isso uma vez aqui no culto de doutrina como exemplo. Eu vinha com o meu filho, o Anderson, ele era pequeno, está com muito tempo isso, ali pela Avenida da Paz, que é a Avenida Duque de Caxias, e eu vinha com ele por ali. Aí quando chegou perto do Clube Fênix, que era um grande clube na época, aí tinha assim, no muro, em um desenho enorme de uma mulher pelada, e embaixo assim escrito, isto é cultura. Aí o meu filho, na inocência dele, disse, pai, aquilo ali é cultura? Eu digo, não, meu filho, aquilo é safadeza de gente sem vergonha. Glória a Deus. Então hoje, há essa inversão de valores, glória a Deus. Então, verdade, irmãos, aqueles moços mudaram o nome, mas não conseguiram mudar o caráter. Glória a Deus. Aqueles moços deram uma nova linguagem a eles, mas eles não deixaram a linguagem da sua pátria. Glória a Deus. Aqueles moços foram para a faculdade aprender as letras, mas eles não se esqueceram da lei do Senhor.
Glória a Deus. Quando as pessoas tentavam convencê-los, ele dizia: é verdade o que você está dizendo, mas nós somos hebreus. Glória a Deus. Vocês lembram de Moisés? Rejeitou, decisão, ser chamado de filha da filha de Faraó, e disse: não, eu prefiro sofrer no deserto com o meu povo, do que me contaminar, do que pecar. Daniel fez a mesma coisa. Por quê? Porque ele viveu com um grande propósito. Quero convidá-los a ficar de pé. Glória a Deus. Agora escute, olhe para mim. Olha aqui, ó. Aqui, ó. E você? Olhe para mim. E você? Como você começou? Passou pelo Calvário, experimentou o milagre do novo nascimento, recebeu o Espírito Santo, depois passou pelo Pentecostes, foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, e hoje? Como você está andando com Jesus? 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, em Cristo, deve também andar assim como ele andou, no temor de Deus, coração cheio de amor, em santidade e com poder. Então, Calvário, Pentecostes e rumo ao céu, Filipenses 3:20, que é a nossa cidade. Aqueles jovens, estou falando de Daniel, aqueles jovens começaram e terminaram bem. Vários reinos caíram. Terça-feira eu preguei sobre Daniel, mas não esse Daniel, o mesmo Daniel, não com a idade de 16 anos, mas com a idade de 84, mas 68 anos de oração. Glória a Deus. A mesma história. Esse Daniel, que começou com o propósito da Babilônia, glória a Deus, ele viu Nabucodonosor cair, mas ele permaneceu de pé. Ele viu outros reis caírem, e ele permaneceu de pé. Qual é a diferença? Porque ele não deixou, ele não permitiu, ele tomou uma decisão. A decisão, uma escolha que ele fez, de não deixar Deus sair da sua vida. E essa escolha eu quero que você faça nesta manhã. Não deixar Deus sair da sua vida. Por isso Daniel começou bem e terminou bem. Então não basta passar pela vida, é preciso deixar uma marca. E eu quero saber, qual é a marca que você tem deixado na vida? Não responda, responda para você mesmo. Daniel deixou uma marca. José deixou uma marca. E como vocês eram jovens, vigorosos, glória a Deus, mas jovens que temiam a Deus. Davi também deixou a sua marca. E você tem deixado uma marca? Qual é a sua marca? Aleluia. Então Daniel resolveu não se contaminar. Quem está disposto a em toda e qualquer situação não se contaminar, levante a mão. Aleluia. Se eu soubesse cantar,